Pronto. Pronto, bora lá. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa disciplina de projeto detalhado de software. Na aula de ontem, nós concluímos os aspectos teóricos acerca do diagrama de classes. Nós vimos diversos elementos que podem ser utilizados. E aí, desses elementos, nós vimos um exemplo, que é o exemplo que eu mais escuto, que eu mais venho discutindo nas nossas aulas, que é a questão lá do sistema bancário, certo? Só que aquele exemplo, ele acabava sendo muito limitado e muito repetitivo. Então, com o intuito de tornar o entendimento do que a gente viu aqui na disciplina maior, mais abrangente, mais compreensível para vocês, eu estou aqui trazendo esses novos exemplos, certo? Quatro novos sistemas legais que a gente vai trabalhar a respeito e eu espero, através deles, proporcionar maior fixação do conteúdo para vocês, certo? Então, vamos lá. O primeiro exemplo já é um exemplo familiar aqui para todo mundo, que foi o tema do nosso primeiro milestone, que é o hotel compilado. Para quem chegou a trabalhar nesse milestone, viu que era uma coisa bacana e que eu tinha trago uma situação fictícia que envolvia alguns diagramas de casos de uso que vocês deveriam desenvolver, certo? Então, falando sobre o hotel compilado, ele é um famoso hotel, coisa que eu tirei da minha cabeça, certo? Ele é um famoso hotel que é conhecido por ser o destino das férias de programadores que estão cansados de lidar com bugs no seu trabalho, certo? Então, imaginem na mente de vocês que esse hotel é o destino dos sonhos de nós, desenvolvedores e profissionais da área, certo? Inclusive, eu estou precisando passar uns dias nesse hotel. E aí, como eu enfatizei para vocês, no milestone anterior, vocês estiveram responsáveis por criar o diagrama de casos de uso desse hotel, certo? Eu dei lá uma série de requisitos e pedi que vocês implementassem esses requisitos na forma de um diagrama de casos de uso, certo? E lembram que quando eu apresentei o diagrama de casos de uso, eu comentei que ele poderia ser complementado por outros artefatos? Sim, para quem se recorda. E é o que de fato ocorre na questão do projeto detalhado de um software. Os nossos artefatos, eles sempre serão complementados por outros artefatos que irão dar maior profundidade ao nosso aparato documental, certo? E é o que de fato vai ocorrer aqui agora. Eu trouxe como complementação a esse diagrama de casos de uso, que eu acredito que já está fixo na mente de vocês, afinal vocês trabalharam nisso como primeiro milestone, ele vai ser agora complementado pelo diagrama de classes. Então, eu trouxe aqui um diagrama de classes que exemplifica o que vocês fizeram no primeiro milestone, certo? E aí, para quem não se recorda muito bem, afinal já faz alguns dias, vamos relembrar os requisitos desse hotel compilado, lá da situação da situação fictícia que eu passei no primeiro milestone. Então, os quartos lá do hotel compilado, eles podiam ser alugados no momento em que um hóspede chegasse ao hotel. E aí isso ia ocorrer desde que existissem vagas ou esses quartos eles fossem reservados via internet, certo? Pronto, vamos lá. Segundo requisito, caso seja a primeira vez que aluga um quarto, o hóspede deve ser cadastrado antes de finalizar o aluguel do quarto, não é verdade? Sim. Vamos lá. Terceiro, caso não seja a primeira vez que aluga quartos, os dados cadastrais do hóspede devem ser verificados, a fim de garantir a integridade das informações no sistema, certo? Então, isso aqui é um dos requisitos que também estavam lá. Outro, isso aqui já é mais uma regra de negócio. O hotel não aceita a estadia de menores de idade desacompanhados dos pais ou responsáveis.
Lembram disso? Também algo que eu implementei aqui. O hotel permite que o mesmo cliente alugue mais do que um quarto. E aí isso vai permitir que famílias possam se acomodar confortavelmente em diferentes quartos. Então, o hotel também tem essa regrinha de negócios, algo específico lá deles, em que o mesmo cliente pode alugar vários quartos, e aí isso pode ser útil, como nesse caso em questão, em que uma família muito grande, aí um pai aluga um quarto só para ele, a esposa, e um quarto só para os filhos, por exemplo, certo? E aí, além do aluguel do quarto, esse hotel oferece diversos serviços, como restaurante, lavar ou passar roupas, massagens, etc, etc. E aí, qualquer serviço que for contratado deverá ser adicionado na fatura final, certo? Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. O hóspede pode consumir os produtos contidos no frigobar lá no seu quarto. E aí, similar aos serviços, cada produto que ele consumir será o quê? Também adicionado à fatura final. Então, essa fatura final, ela vai levar em consideração os dias de estadia em que o hóspede ficou hospedado, os serviços que foram contratados e os produtos consumidos. Então, da soma desses três itens, nós teremos a nossa fatura final, certo? Pronto. O que mais que tinha lá? A política do hotel exige que as diárias sejam quitadas semanalmente. Isso pode permitir que um hóspede passe mais de uma semana, certo? Mas se ele passar mais do que uma semana, após a primeira semana, certo? Ele deve quitar a sua diária, ou seja, paga os 7 dias em que esteve hospedado. E aí isso também já diz respeito ao nosso último requisito aqui, em que o hóspede, depois que ele quitar essa fatura, ele pode o quê? Permanecer no hotel e encerrar a sua estadia, certo? Isso não obriga ele a se desacomodar do quarto. Se ele ainda tiver vontade, necessidade de permanecer lá, ele pode, certo? Desde que, claro, isso acarrete ou a necessidade de pagar novas diárias, ou ao fato de que ele antecipou suas diárias e estava esperando esse tempo de estar de encerrar, enfim, certo? Não necessariamente ele vai ficar lá de graça, até porque isso não faz sentido, tá bom? Pronto. Então, relembrados esses requisitos, eu nem vou ficar remoendo muito eles, porque acredito que já esteja fixo para vocês, certo? Então, vamos dar uma olhadinha no diagrama de classes que eu consegui pensar para essa situação, certo? Vamos lá. Nós temos aqui 6 classes. Que classes são essas? Classe hóspede, classe hospedagem, classe quarto, classe conta, classe serviço e classe consumo. A classe hóspede, como seu próprio nome já deixa evidente, é a classe que vai representar o nosso hóspede. E aí, quais são alguns dados relevantes que podem estar relacionados a essa nossa classe? Nós podemos ter o seu código, um código único que irá identificar esse cliente aqui, certo? Temos o seu nome, que é um string, o seu CPF, seu RG, que também são string, seu telefone e a sua data de nascimento. Esses campos aqui são padrões. Um campo, data de nascimento, é um campo que nos permite avaliar se o hóspede ele é maior ou menor de idade, não é verdade? Não era uma das regras que existiam nos nossos requisitos, uma das regras de negócio? Sim, era. Então, se a gente ter esse campo, data de nascimento, nós somos capazes de conferir se o nosso hóspede ele satisfaz ao requisito, desculpem, de ser maior de idade. Se não for, então não vai ser possível prosseguir com a sua hospedagem, certo? Então, com esse campo aqui, eu já consigo satisfazer essa regrinha de negócios, não é verdade? Pronto. Poderia ter colocado uma notinha aqui, igual na aula de ontem, que nós vimos aquelas restrições, mas acabei me esquecendo, me toquei disso agora. Peço até desculpas, mas aí essa notinha seria mais só para enfatizar esse aspecto, beleza? Mas eu já estou enfatizando aqui para vocês
verbalmente, então isso já é satisfatório, certo? Pronto, mas não se esqueçam, quando vocês forem estudar, rever isso aqui, que eu teria desejado colocar a notinha aqui, certo? Posso até colocar antes de subir esse material do cigarro, beleza? Pronto, vamos lá. Entendida a primeira classe hóspede? Sim, espero que sim. Qualquer dúvida, mandem no chat. Temos aqui as nossas próximas classes. A segunda delas é a hospedagem. O que que essa classe hospedagem possui? Ela possui um código, certo? Para identificar essa hospedagem, uma data de entrada e a data de saída, ambos do tipo date, certo? Horário de entrada e horário de saída, e aqui ambos do tipo time, certo? Tenho aqui um hóspede, certo? Alguém que vai estar relacionado a essa hospedagem. E olhem só, tem algo aqui que eu não comentei com vocês ainda, porque não teve aplicabilidade nos exemplos que eu trouxe. Olha a questão do quarto. Eu tenho aqui que quarto, esse atributo, quarto, ele é do tipo list quarto, certo? O que significa isso? Vocês já pagaram estruturas de dados, ou já pagaram PO, ou ainda devem estar pagando. Então, vocês sabem que existe na programação listas, certo? Listas que nos permitem ter uma coleção de objetos em comum. Quando foi dito nos requisitos anteriores que um cliente, um hóspede, podia alugar mais do que um quarto, esse camarada aqui, essa lista de quartos, vai nos permitir satisfazer esse requisito. Porque vejam só, em uma hospedagem, eu posso possuir uma lista de quartos. E aí, se o meu cliente só tiver alugado um quarto, só vai aparecer nessa lista de quartos um quarto. Se ele tiver alugado 2 ou mais quartos, então vai aparecer uma lista com todos esses quartos que estão relacionados à sua hospedagem. Então vejam só que interessante. Aqui também, com um atributo, eu consegui satisfazer aquela regra de negócio que estava nos nossos requisitos, certo? Pronto. Então, sempre que vocês forem representar alguma lista dentro aqui do nosso diagrama de classes, vocês podem utilizar essa notação. List, sinais de menor e maior, e o nome da classe a qual vocês estão referenciando esse atributo. A qual esse atributo pertence, certo? O atributo quarto é um atributo, é uma lista de atributos do tipo quarto, certo? Pronto. O mesmo aqui com hóspede. O hóspede é do tipo hóspede. Então, aqui eu estou tendo uma instância dessa classe hóspede, certo? Vou ter um determinado hóspede com seus dados cadastrais relacionados a essa hospedagem, beleza? A mesma coisa aqui também ó, com conta. Por mais que eu tenha vários quartos relacionados a uma hospedagem, eu vou ter uma conta final, uma conta total para tudo isso, certo? E aí eu tenho aqui minha classe conta que eu comento já com vocês, beleza? Pronto, vamos lá. Aqui para o meu quarto, o que eu possuo? Meu quarto possui um código, meu quarto possui um número, possui um valor, certo? Já que a gente sabe que dentro da realidade de quartos de hotéis existem quartos mais caros, quartos mais baratos, certo? E esse valor é para justamente identificar isso, beleza? Temos aqui a descrição, é que os quartos possuem essa descrição, 3 camas, suíte, que mais? Frigobar, TV, enfim, coisas relacionadas a esse tipo de quarto que seriam interessantes de destacar no momento em que o cliente fosse realizar a hospedagem, certo? E tenho aqui a situação. Essa situação é o que me permite verificar se o quarto em questão ele está alugado ou não. E aqui eu deixei do tipo inteiro, eu poderia ter colocado um boolean, já que eu estou vendo se o quarto ele está vago, true, ou não vago, false, certo? Mas eu decidi colocar como inteiro, por quê? Eu posso ter diferentes N situações para um quarto. Um quarto não necessariamente vai estar reservado ou livre. Ele pode, por algum motivo, estar sobre algum tipo de manutenção,
alguma coisa ocorreu naquele quarto e ele está fechado, e outras situações que eu não consigo aqui pensar em mente. Então, para deixar essa liberdade para quem for programar, certo? Eu tenho esse atributo situação do tipo inteiro para refletir essas diferentes situações, certo? Mas para a gente, aqui dentro desse sistema, dentro do que foi solicitado, nós tínhamos dois tipos de situação para um quarto. E ele está disponível ou não disponível, que até o fato do cliente poder alugar esse quarto ou não, certo? Então, nós temos a situação para isso, ok? Pronto. Vamos aqui para minha classe conta. Minha classe conta vai refletir a conta relacionada a uma hospedagem, certo? Pronto. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui minha conta, é do tipo inteira. Na verdade, aqui seria um código, certo? Eu troquei o atributo. Seria o código dessa conta. Seria do tipo inteiro. Eu vou corrigir isso. Tenho aqui o valor total dessa conta, em campo do tipo float. Tenho aqui um boolean para indicar se essa conta foi paga ou não. E tenho aqui dois atributos, que são duas listas. O primeiro deles é os servicos, já que a gente não usa esses caracteres especiais na declaração de um atributo, certo? As mesmas regras válidas para variáveis são válidas para os atributos, beleza? Então, por isso que aqui está escrito serviços. E aí eu tenho que esse meu atributo que reflete os meus serviços, ele é uma list da classe serviço. Então, eu vou ter vários serviços relacionados a essa lista. O meu cliente ele não pode solicitar nenhum ou muitos serviços? Pode, certo? Então, se ele tem essa possibilidade, eu vou armazenando esses serviços aqui no meu atributo, nessa minha lista de serviços, certo? Similarmente, utilizando essa mesma lógica, tenho aqui os consumos. Consumos é uma lista da classe consumo. Então, vou ter várias instâncias, vários objetos dessa classe consumo, certo? Veja só, vamos pensar aqui para o consumo, que foi o último que eu falei. O que um objeto dessa classe consumo vai possuir? Vai ter o seu código, indicando qual é aquele item, sua descrição, uma quantidade, quantos itens daquele tipo foram consumidos, e um valor unitário para cada um desses itens, certo? Para o serviço, tem a mesma lógica. Um serviço vai possuir o seu código, sua descrição, se é uma massagem, se é alguma outra coisa que agora que fugiu da minha cabeça, ou se é um restaurante, algo assim do tipo, certo? E que vai ter o seu valor, beleza? Pronto. Falei sobre as classes. Vamos agora entender essas associações e vamos pensar a respeito. Vamos ver se elas fazem sentido para a solução do nosso problema, beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui um hóspede, ele realiza uma ou muitas hospedagens, não é verdade? Vocês, como hóspedes do hotel compilado, vocês podem ir para lá e realizar uma ou muitas hospedagens. Vocês podem se hospedar quantas vezes vocês quiserem. Tá, professor, mas você não tinha dito que não vamos considerar o caso de que o cliente vai passar mais do que uma semana, certo? Lembrem lá daquela regrinha, daquela regra de negócio. Tá. Se o meu cliente vai passar mais do que uma semana, após a conclusão da primeira semana, certo? Eu vou fechar a minha hospedagem. É uma das regras de negócio do hotel compilado. Então, se isso ocorrer, esse meu hóspede, por mais que ele continue hospedado nesse hotel, ele vai acabar tendo duas hospedagens relacionadas a ele. A primeira, que era a hospedagem de uma semana, que foi fechada, e a outra que continuou levando em consideração os dias que ele prosseguiu nesse hotel, certo? Como eu posso saber disso? Eu tenho aqui 4 atributos que me permitem ver isso. Olha só, eu tenho a data de entrada, certo? Na verdade, 2. Eu tenho a data de entrada e o horário de entrada, certo? A partir dessa data de entrada e horário de entrada, eu posso ficar verificando quando vai concluir uma semana, certo? Pronto. Outra coisa,
eu também tenho que levar em consideração que a minha hospedagem, ela é fechada após, ela sempre é fechada, na verdade, ao meio-dia. Lembram das regras de negócio? Então, se ela sempre é fechada ao meio-dia, então posso levar em consideração também esses horários de entrada do meu hóspede, certo? Isso aqui também é algo útil dentro do cálculo do tempo que o meu hóspede está hospedado no meu hotel, certo? Então, tem esses 4 campos: data de entrada, data de saída, horário de entrada, horário de saída, que são úteis para o cálculo do tempo de hospedagem, certo? Pronto, vamos lá. Lembra que eu tinha falado também que o quarto ele é do tipo list quarto, ou seja, uma lista de quartos, que um hóspede pode alugar um ou mais quartos. Tá. Qual é a relação que eu tenho aqui de hospedagem com quarto? Eu tenho aqui, ó, uma relação de tem, ou seja, uma hospedagem tem um ou muitos quartos, que é para justamente refletir esse aspecto aqui da lista de quartos, certo? E aí, lendo o caminho inverso, um quarto está contido em uma hospedagem, porque aqui nós não temos a multiplicidade. Quando essa multiplicidade está ausente, por padrão, ela é um em um, certo? Pronto. Eu não li também um caminho inverso. Vamos ler aqui o caminho inverso. Uma hospedagem é realizada por um hóspede. Ó, a multiplicidade aqui também está ausente, certo? Então, vou sempre ter uma hospedagem relacionada a um único hóspede, certo? Mesmo que seja uma família, vai ter que ter alguém que se responsabilize por essa hospedagem, beleza? Pronto. Vamos aqui. A minha hospedagem, além de ser realizada por um hóspede e de possuir um quarto, ela também possui o quê? Uma conta. E olhem só, qual é a multiplicidade aqui dos dois? Ambos é um para um. Por quê? Uma hospedagem tem uma conta. Uma conta está relacionada, uma conta, na verdade, está contida em uma hospedagem. Não faz sentido? Faz. Não seria bacana você, como hóspede, ao quitar a sua dívida, ao quitar a sua hospedagem, desculpe, vê lá que você possui duas contas. Você quer pagar em dobro? Não quer, ninguém quer. Então, é óbvio que para uma hospedagem a gente vai ter uma conta apenas. E essa conta leva em consideração tudo o que foi consumido pelo cliente, seja um serviço ou um produto de consumo. Beleza? Pronto. Se eu falei que tudo que está consumido, que foi consumido pelo cliente, vai estar contido na sua conta final, então eu também vou utilizar esses dois atributos aqui, as minhas duas listas de serviços de consumo, certo? Vejam só, olhem que interessante. A minha conta, ela pode ter, não necessariamente ela tem, certo? Ela pode ter nenhum ou muitos serviços. Na verdade, o meu cliente ele pode ou não consumir. Você, como hóspede do hotel compilado, pode ou não solicitar uma massagem, pode ou não ir para o restaurante, ou pode ou não, eu não, digamos assim, tomar banho de piscina, já, digamos que vocês teriam que pagar uma taxa, sei lá, só supondo aqui, certo? Então, vocês poderiam consumir ou não esses serviços, certo? E aí, caso consumissem, estariam atrelados à sua conta. O mesmo para o consumo. Vocês podem ou não consumir os itens que estão no frigobar do seu quarto. E aí, essa relação de conta para o consumo também fica com essa característica de pode ter. E aí, uma conta pode ter nenhum ou muitos consumos, zero ou muitos aqui, certo? E aí, lendo o caminho inverso aqui para os dois, um serviço pode estar contido em uma conta, certo? Apenas, ó, a multiplicidade aqui de 1 para 1. E um consumo pode estar contido em somente uma conta também, certo? Esse pode estar para justamente relacionar o fato de que você consome ou não. Beleza? Pronto. Entendido para vocês isso aqui, pessoal? Tá claro? Espero que sim, porque foi algo que vocês trabalharam e olha só que interessante, nós já complementamos a lógica daquele diagrama de classes ou daquele diagrama de casos de uso com o nosso diagrama de classes. Então, se, por exemplo, aqui na disciplina de programação, né? Mas se fosse, e eu pedisse para vocês implementarem esse sistema
por trás vocês teriam essas classes aqui tendo essas relações. Vejam só que interessante, um fator benéfico para o nosso diagrama de classes, porque já facilita a nossa programação. O que vocês iam ter trabalho? Notem que aqui eu não pensei nos métodos, ó. Nenhuma das classes aqui tem métodos. Obviamente, nós sabemos que a nível de programação, as coisas ocorrem por métodos. Então, fica aí esse esforço, fica aí esse desafio para vocês, caso vocês tenham vontade de implementar isso, de pensarem nesses métodos, certos métodos da classe hóspede, da classe hospedagem, da classe conta, da classe quarto, certo? Por exemplo, aqui da classe conta, a gente poderia ter um método calcular conta final, e aí levava em consideração, ia percorrer essa lista de serviços, ia contar quantos serviços foram consumidos, os seus valores unitários, ia somá-los, o mesmo para consumos, ia percorrer essa lista, ia ver a quantidade de consumo, seus valores unitários, ia tendo um cálculozinho lá por trás e depois somava todo mundo, certo? Então fica isso aqui como uma atividadezinha para vocês, certo? Caso vocês tenham vontade de fazer. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui pensar em um outro exemplo para poder fixar esses diagramas de classes. Eu trouxe aqui um outro exemplo chamado sistema de reserva de eventos, certo? E esse sistema de reserva de eventos pode ser muito útil para quem? Para a UFESA. Olha só a situação que eu trouxe. A UFESA, ela possui vários tipos de sala, não é verdade? Por mais que a gente esteja quase um ano sem pisar na nossa faculdade, todo mundo que lembra que a nossa querida UFESA, ela possui as salas de aula, os laboratórios e as salas de conferência, não é verdade? Sim, então. Cada uma dessas salas, ela tem uma capacidade física e uma identificação, não é verdade? Tem umas salas que comportam 60 alunos, tem umas salas menores lá do bloco B, que acho que comportam 25 alunos, ou menos do que isso, não me recordo. Faz tanto tempo, né? Então não me recordo, gente. E as nossas salas, elas possuem identificação, não é verdade? Sala do bloco A, sala A5, acho que era assim as identificações. Não me lembro, agora essas vezes me pegaram. Não me lembro como era a identificação lá da sala, certo? Mas a gente sabe que cada uma das salas, elas possui identificação, não é verdade? Pronto. O que poderia ocorrer em cada uma dessas salas? Seja uma sala de aula, um laboratório, uma sala de conferência. Eu tenho que nessas salas podem ocorrer o quê? Eventos. Esses eventos, eles podem ser repetitivos, ou seja, eventos que se repetem, dado um certo nível de frequência, certo? Para a ocorrência desses eventos, e eventos não repetitivos. Esses eventos repetitivos são os que ocorrem nos mesmos dias da semana e nos mesmos horários durante o semestre inteiro, certo? Os eventos, cada um desses eventos, sejam repetitivos ou não, eles possuem horário de início, horário de término, um nome e uma pessoa de contato. Por exemplo, olhem só, uma aula pode iniciar às 16 horas, terminar às 5h30, chamar projeto detalhado de software e o nome do contato ser o quê? Professor Diego Magno. O que isso lembra para vocês? Lembra onde nós deveríamos estar, né? Deveria ser o nosso evento semanal de encontro. Nós deveríamos estar dentro da sala de aula, nos reunindo presencialmente toda quinta e sexta, certo? E aqui, para o caso das nossas aulas de sexta-feira, elas iriam iniciar, das aulas de quinta também, que é o mesmo horário. Nas aulas de quinta e de sexta, elas poderiam iniciar às 16 horas, terminar às 5h30, e aí o nome desse evento, que estaria representando para que essa sala estaria sendo utilizada. Por isso, seria o nome da nossa disciplina, Projeto Detalhado de Software, e o nome de contato poderia ser o meu. Eu estou responsável por estar gerindo esse evento, certo? Por estar trabalhando nele, certo? Pronto. Outro ponto. Esses eventos, eles se repetem com prazo máximo de um semestre. Não é verdade? Sim, é o que ocorre. Por mais que eu tenha esses eventos aqui ocorrendo semanalmente, toda quinta e sexta, que seriam os nossos encontros presenciais em alguma das salas lá da UFESA, eu sei que esses encontros eles teriam um prazo.
esse prazo estaria relacionado ao semestre da UFES, certo? Quando o semestre acabasse, esse evento, que a nossa disciplina iria acabar, certo? E aí aquela sala iria estar disponível para que outra disciplina, no mesmo horário, nos mesmos dias, pudessem fazer uso daquele local, certo? E aí, por exemplo, aí, aqui como evento de... Não, como exemplo, como exemplo de sistema não repetitivo, posso citar o ECOP. O ECOP também precisaria de algum espaço físico para poder ocorrer. Nós precisaríamos reservar salas para ter o controle não, para ter a realização dos minicursos, das conferências, das mesas de debate, das mesas redondas, na verdade, desculpem, certo? Não é verdade? Pronto, só que o ECOP seria um evento não repetitivo, porque ele geralmente ocorre em 3 dias, certo? Não se repete como as nossas aulas. Então, vejam que interessante a presença desse sistema de reserva de eventos, não é verdade? Pronto. Na UFESA não tem esse sistema, certo? Eles utilizam a planilha no Google Docs, mas aqui pensando numa solução para essa problemática, certo? Eu trouxe algum desses requisitos. Então, de posse, de entendimento dessas problemáticas que eu apontei aqui agora, vamos pensar a respeito de como seria esse diagrama de classes, certo? Bora lá. Temos aqui as nossas classes. Minha classe sala, evento, semestre, evento repetitivo, evento não repetitivo. Certo? Pronto. O que a minha classe sala faz? Especifica uma sala da UFESA. É um molde de uma das salas, certo? Então, cada instância dessa classe sala vai representar uma das salas da UFESA. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que essas salas vão ter suas identificações, sala A01, sala A02, sala B01, laboratório de informática 01, laboratório de física 03, por exemplo, certo? E cada uma dessas salas vai ter o quê? A sua capacidade, beleza? Pronto. Entendido? Aqui a classe sala, bem fácil. Vamos aqui para a classe evento. Olhem só, é o principal foco do nosso sistema. A minha classe evento, ela possui um nome, que é o nome desse evento, por exemplo, a nossa disciplina Projeto Detalhado de Software, vai ter o seu horário final e o seu horário inicial e o seu horário final, certo? E aí tenho aqui meus atributos, esses atributos do tipo time, e tenho aqui um responsável, certo? Do tipo string. Por exemplo, eu tenho aqui esse meu evento, chamado Projeto Detalhado de Software. Tenho aqui o horário inicial, poderia começar às 4 horas, que é o horário que a nossa disciplina começa. Horário final, 5h30, horário que a nossa disciplina encerra, e responsável poderia ser eu, certo? Diego Magno. Pronto. E aí, esse evento, essa classe evento, ela se relaciona com outras duas classes através de uma herança. Lembram que da associação de herança, do relacionamento de herança? Pronto. O que isso simboliza? Quando for um evento repetitivo, esse evento repetitivo vai ficar se repetindo, não é verdade? Sim. Se ele vai ficar se repetindo, então preciso especificar quais são os dias da semana que esse evento se repete, certo? Eu estou vendo aqui que eu coloquei como string, mas acho que o mais ideal seria uma lista, certo? Uma lista de strings. Aí eu poderia ter a repetição, eu poderia ter vários dias associados, certo? Teria lá quinta e sexta aqui para a nossa disciplina. Quando eu for subir isso no cigarro, eu corrijo, mas leve em consideração que aqui seria uma lista de strings para representar os dias da semana, certo? Pronto, que é quando esse evento repetitivo ocorre. Aqui na nossa disciplina, toda quinta e sexta, certo? Pronto. Aqui para o evento não repetitivo, que poderia ser o nosso querido ECOP, o que eu tenho? A sua data de ocorrência, quando o ECOP ocorre. E aqui também seria interessante ser uma lista, certo? Eu percebi isso agora. E aí seria uma lista de duas datas, a data inicial e a data final, ou então as datas em que o ECOP ocorre. Se, por exemplo, ele ocorreu na segunda, quarta e sexta,
3 dias isolados, então poderia ter uma lista com as datas de ocorrência desse evento, certo? No caso da ECOP, beleza? Pronto. Então, vejam só que interessante. Temos aqui uma relação, uma associação, na verdade, de herança, generalização, especialização, e eu posso representar que o meu evento ele é repetitivo e não repetitivo. E aí, claro, esses dois camaradas, essas duas classes possuem esses atributos, certo? E elas se diferenciam somente por esses aqui, certo? Em que um evento repetitivo vai se repetir, dados os dias da semana, um evento não repetitivo vai ter a sua data de ocorrência, certo? Ou as suas datas de ocorrência, enfim. Por fim, tenho aqui mais uma classe chamada o quê? Semestre. O que essa minha classe semestre faz? Ela nada mais, nada menos do que especifica a data de início e a data de fim de um semestre. Afinal, o prazo de vigência, o prazo de ocorrência de um evento não é o prazo de duração de um semestre? Por exemplo, para a nossa querida disciplina de projeto detalhado de software, esse evento que simboliza as nossas aulas, ele não vai ocorrer somente dentro de um semestre, ou seja, o semestre que está em vigência? Sim. Então, enquanto esse semestre estiver ocorrendo, nosso evento vai estar ocorrendo, vai estar ativo, certo? Pronto. Entendidas as classes? Espero que sim. Vamos ver aqui as associações. Muito simples, olhem só. Eu tenho que uma sala está alocada em nenhum ou muitos eventos, certo? Não é comum nós vermos lá na UFESA algumas salas que estão fechadas e que não ocorre nenhuma aula? Sim, certo? Isso é uma probabilidade, uma possibilidade, certo? E eu tenho aqui um evento, lendo o caminho inverso, um evento está alocado em somente uma sala, uma instância do evento, certo? Ou seja, a nossa disciplina aqui, a nossa disciplina, ela vai ocorrer em somente uma sala, certo? E aí tem aqui essa relação, essa multiplicidade que está oculta, certo? Aqui de 1 para 1, beleza? Pronto. Vejam só, tem aqui agora que não, na verdade, eu estava aqui pensando. Eu acho que seria mais viável mudar essa multiplicidade aqui. Vejam só, eu deixei a multiplicidade de 1 para 1. Mas pensando a respeito do ECOP, o ECOP ele não ocorre necessariamente em uma sala, não é verdade? Então, seria interessante que essa multiplicidade também fosse de 1 para muitos, que para um evento ocorrer, ele precisa de uma sala, e ele pode ocorrer simultaneamente em diversas salas, certo? Então, aqui mais uma coisinha que eu vou corrigir, certo? Até interessante ver isso com vocês, porque demonstra o potencial da reanálise dos artefatos, certo? Nunca considerem algo que vocês fazem, algo que vocês fizeram, como totalmente completo, totalmente fechadinho, não passível de mudanças, certo? Isso é uma coisa que vocês não devem fixar na mente de vocês. Tomem tudo que vocês fazem como questionável. Será que está completo? Será que está explicando tudo o que eu queria? Vejam só, estou aqui explicando para vocês e notei uma coisa que eu posso corrigir e vou fazer isso quando eu for subir essa aula para o cigarro, certo? Então, considerem que a multiplicidade aqui de evento para sala, um evento está alocado em uma ou muitas salas, que é o caso do ECOP. O ECOP ocorre em pelo menos uma sala, certo? Ocorre em pelo menos uma sala ou em várias. Ok? Pronto. Vamos lá. Aí agora aqui eu tenho aqui um evento, ele ocorre em somente um semestre. E isso faz sentido, certo? A nossa disciplina ocorre em somente um semestre, o ECOP só ocorre somente um semestre, e se for realocar esse evento, for fazer um novo evento aqui da nossa disciplina, seria outra turma, provavelmente vocês não estariam aqui, porque estarão todos aprovados, isso eu tenho certeza. Então, cada instância do meu evento vai estar relacionada somente a uma instância do semestre, certo? Agora, olha só, para um semestre, eu tenho que nele ocorrem nenhum ou muitos eventos, não é verdade? Agora, lá na nossa faculdade, está ocorrendo eventos na sala? Não está. Está tudo vazio,
certo? A gente está aqui simulando essas salas virtuais, os nossos encontros presenciais. Então, faz sentido ter essa multiplicidade de zero para muitos, porque no momento, certo, nesse semestre, não está ocorrendo nenhum evento presencial nas salas da UFESA, certo? E aí, quando essa pandemia acabar, que eu não vejo a hora, quando tudo isso acabar, a gente vai ter muitos eventos que irão ocorrer dentro de um semestre. A gente vai ter muitas disciplinas, a gente vai ter o ECOP, vamos ter o encontro da engenharia de software, os eventos do pessoal de arquitetura, engenharia civil, enfim, certo? Então, é isso, são essas multiplicidades aqui que eu tinha pensado, essas associações. E aí, se vocês fossem desenvolver esse sistema por trás, vocês teriam algo assim, certo? Pronto. É entendível? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse camarada? Alguém quer apontar algo? Se tiver, por favor, manda aí no chat, beleza? Pronto, vamos lá. Terceiro exemplo que eu trouxe aqui, anúncios de jornal. Vamos pensar agora a respeito de um sistema no qual são feitos anúncios de jornal. Olha a situação que eu trouxe. Os anúncios do jornal Bubble Time Sort, certo? Eles são bem famosos porque muitas empresas divulgam vagas por lá. E aí, para a realização de um anúncio, uma empresa deve criar o seu perfil dentro da plataforma da Bubble Time Sort, ok? E aí, esses anúncios que uma empresa pode criar, que irão aparecer lá no jornal, eles possuem um valor que é pago para o jornal, o total de dias que devem ser publicado, esse anúncio, certo? E aí, os anúncios mais caros são publicados mais vezes, certo? Ou seja, a empresa que pagou mais caro por um anúncio, ele se repete durante um determinado intervalo de dias nesse jornal, certo? Em um determinado em um determinado número de edições esse jornal, né? Já que o jornal é feito de edições. Ele vai ter um limite de palavras, afinal, a pessoa, o dono do anúncio não pode enviar um anúncio com, sei lá, 2 laudas de conteúdo, até porque um anúncio tem que ser uma coisa sucinta e vai caber dentro de um jornal virtual, então não seria legal ter um anúncio extenso. Então, eles devem possuir esse limite de palavras. Um anúncio também vai possuir até 2 telefones para contato, certo? É uma das regras de negócio dos anúncios da Bubble Time Source. Um anúncio vai possuir um nome para o contato, e aí geralmente esse nome é o nome do recrutador ou o nome da empresa, certo? Para quem a pessoa que se interessou naquele anúncio vai entrar em contato e falar com esse responsável, certo? E vai ter a descrição da vaga, certo? Vai ser descrito do que essa vaga se trata, beleza? Pronto. Além do mais, um anúncio ele pode ser um destaque. E aí esse destaque permite adicionar imagens para chamar a atenção, certo? Já que aquele famoso ditado uma imagem, na verdade uma foto vale mais que 1.000 palavras, mas aqui digamos que uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Nós temos aqui que as imagens vão chamar mais atenção dentro do escopo do nosso jornal, certo? Dentro dos anúncios. Beleza? Vamos lá, não acabou ainda. Os clientes desse jornal, da Bubble Time Sort, eles podem definir seus itens de interesse. E aí isso vai englobar as preferências de leitura e de vagas de emprego, certo? Já que esse jornal é conhecido pelos seus anúncios, mas ele não se refere só a anúncios, não é um LinkedIn, sei lá, um jornal tipo LinkedIn, não. Ele tem também as suas leituras, né? É um jornal. E aí os clientes desse jornal, eles podem definir suas preferências de leitura, como, por exemplo, eu, se fosse leitor desse jornal, gostaria de ler conteúdos relacionados a entretenimento, a jogos, tecnologia, enfim, é o que me agrada. São coisas que eu gostaria de ler, certo? E as vagas de emprego, para mim, seriam vagas relacionadas à área de software, certo?
para outra pessoa, ela poderia ter outros itens, outras preferências de leitura, como, por exemplo, beleza, comida, fitness, saúde, enfim, certo? Política. E as vagas de emprego para essa pessoa também poderiam ser outras, já que esses anúncios não são só de empresas do ramo de desenvolvimento de software, certo? A pessoa pode ver lá vagas, se ela for um advogado, vagas de advocacia, se for um médico, vagas relacionadas a hospitais, enfim, certo? Pronto. Esse jornal virtual, ele é pago, ok? E aí essa assinatura do jornal, ela é dividida com até 3 assinantes simultaneamente. E aí, isso é bem similar ao que ocorre na Netflix, certo? Não sei se vocês dividem conta Netflix com os amigos de vocês, os parentes, enfim, mas o que ocorre na Netflix é que existe um login e uma senha que é compartilhado com todo mundo, na verdade. E aí, lá dentro da plataforma, vocês podem criar um número de perfis relacionados à conta, certo? Por exemplo, acho que para o plano básico da Netflix, são 4 perfis e até 2 deles podem acessar simultaneamente. Eu acho que é assim, se eu não estou enganado. E aí é uma das coisas que o Bubble Time Slots também implementa, só que aqui limita até 3 assinantes simultaneamente. Beleza? Pronto, vamos lá. Como regra de negócio, o jornal limita os anúncios, né? Afinal, ele não quer ter o seu espaço preenchido somente por anúncios. O jornal é conhecido pelos anúncios, mas ele não quer ser conhecido somente por esses anúncios. Como um jornal virtual, ele vai ter lá suas pautas, as matérias, outras coisas que irão além desses anúncios. Beleza? Pronto. Ao definir seus interesses de anúncio, estes devem ser agrupados de acordo com as preferências do cliente, certo? Então, para mim, digamos que eu e mais 2 pessoas estamos utilizando esse jornal para o meu perfil, certo? Para minhas preferências, eu defini o que eu gostaria de ter. Matérias relacionadas à área de entretenimento e jogos, vagas, anúncios relacionados à área de desenvolvimento de software. Para quem está dividindo comigo, se a pessoa preferiu ler matérias relacionadas à beleza e à saúde, então serão apresentadas essas matérias para ela, certo? E as vagas de anúncios, se, por exemplo, ela for nutricionista, então serão vagas relacionadas à área da nutrição. Beleza? Então, isso é algo que o sistema deve levar em consideração. E aqui eu só tinha dado uma situação exemplo, que eu estava falando que o programador tem os seus interesses e as suas vagas, e as vagas que ele deseja ver, diferente de um advogado, certo? Um advogado tem suas preferências e seus tipos de leitura, que são diferentes do tipo de leitura e preferências de vaga de um programador, certo? Pronto. Vamos agora analisar como seria o diagrama de classes desse sistema. Bora lá. Tenho aqui meu querido diagrama de classes. Nele eu tenho 7 classes. Que classes são essas? A classe anúncio, seção de interesse, anúncio destaque, anunciante, usuário, cliente e uma classe associativa que é interesse cliente, certo? Que vejam só, ela está relacionada aqui a essa associação. Então, a classe associativa. Beleza? Vamos falar da mais fácil. Anúncio. O que a minha classe anúncio possui? Ela tem um identificador desse anúncio, total de palavras, que vai contar quantas palavras esse anúncio possui, os seus dias de publicação, certo? Os dias que ela vai ser publicada, um valor, que vai estar relacionado a esse tipo de anúncio. Lembra lá que eu disse que anúncios mais caros passavam mais dias estavam presentes em mais edições de jornal. Tenho aqui a data de inserção desse anúncio. Tenho aqui se ele foi publicado ou não, que é o inteiro, certo? Aqui eu deixei do tipo inteiro para representar outras situações, porque poderia ser um boolean para dizer se foi publicado ou não. Mas caso existam mais situações, aí podem representar essas outras situações aqui no inteiro, por exemplo, publicado com ressalva, publicado com necessidade de correção, ou, sei lá, publicado na data errada, enfim, diferentes situações, certo?
Tem aqui o nome do contato, que é um string. Olhem só, tem um telefone. Telefone aqui é um vetor de strings, certo? E aqui com 2 elementos. Então, posso representar até 2 telefones, certo? Tem aqui essa limitação. E a minha descrição que é um string, ok? Pronto. Tenho aqui nos meus métodos os seguintes. Remeter via e-mail. E aqui uma lista de anúncios. O que isso significa? Eu vou falar aqui mais à frente, mas os clientes, eles vão ter... eles possuem, na verdade... Eles podem receber, na verdade, esses anúncios via e-mail, certo? E aí, esse remeter via e-mail vai se responsabilizar por enviar por e-mail os anúncios para os clientes, para os assinantes, na verdade, que desejam esse tipo de anúncio, certo? Por exemplo, eu posso receber esses anúncios no meu e-mail, se eu tenho esse tipo de preferência. Luciana, se também tem o mesmo tipo de preferência, pode receber. Pedro também. Então, essa classe, esse método se referenciaria justamente a isso, certo? Aqui manter seria mais como uma função de atualização dos dados, certo? Para poder mantê-lo. Aqui, a função anunciar, como o próprio nome diz, é para fazer um anúncio desse anúncio, certo? Que redundante, fazer um anúncio do anúncio. E aqui, o meu método localizar é para localizar um determinado anúncio dado algum contexto de uso. E aqui o tipo de retorno dele é um anúncio, que é justamente o que eu estou retornando. Certo? Pronto. O meu anúncio, ele pode ser do tipo anúncio destaque. Lembram que eu tinha falado que era um dos requisitos que se alguém pagasse mais caro, poderia colocar imagens e deixar esse anúncio mais chamativo. Então, tem aqui um atributo imagem, e aí eu posso adicionar alguma imagem, certo? E aqui eu tenho só a função de manter, só para poder gerenciá-lo. Beleza? Pronto. Então, tem aqui essa classe anúncio se relacionando com a classe anúncio e destaque através de uma associação de generalização e especialização, certo? Que aí eu posso ter um anúncio normal ou um anúncio em destaque. Um anúncio destaque, na verdade. Que é esse anúncio com a possibilidade de ter uma imagem. Certo? Pronto. Vamos lá. Tenho aqui minha classe usuário, certo? Vamos começar falando dela. Essa minha classe usuário é a minha classe geral, certo? Vejam que ela está sendo apontada por outras 2 classes. E essa minha classe usuário delimita o seguinte: um ID para identificar esse usuário, um login e uma senha. E aí eu tenho aqui 2 funções. Uma função manter para atualizar essa classe, dado algum tipo de necessidade, e uma função logar para realizar o login desse usuário. Certo? Pronto. Olha só, minha classe usuário é uma classe geral, uma classe generalizada, porque ela está sendo apontada por 2 setinhas que especificam a relação de generalização e especialização. Vamos ver quais são as classes que estão apontando para a classe usuário. Tenho a minha classe anunciante e a minha classe cliente. Minha classe anunciante possui só o seu ID. Ele vai ter um ID que é diferente do ID do usuário, que é para simbolizar que é um usuário do tipo assinante, que é quem faz anúncios, certo? Pronto, e aí vai ter esses campos aqui. Para minha classe cliente, eu tenho que vai possuir um ID, para identificar que é um cliente, vai ter o seu código de assinante, certo? Vai ter a quantidade de assinantes, ou seja, as pessoas que estarão relacionadas a esse mesmo login e senha, e um e-mail, certo? Que é o e-mail para quem os anúncios serão enviados. Ok? Pronto. Tenho aqui também que a minha classe cliente e a classe seção de interesse, elas se relacionam. A minha classe seção de interesse, conforme o próprio nome diz, ela vai delimitar qual é a seção de interesse do cliente, e aqui eu tenho um nome para dizer isso, se é entretenimento, se é beleza, saúde, enfim, certo? E aqui eu tenho também a quantidade de anúncios. Eu não tinha dito, eu não, os requisitos não tinham dito que havia uma delimitação da quantidade de anúncios que apareceriam no jornal.
Então, isso está relacionado a justamente isso aqui, ó, esse atributo. E olha só, ele é um atributo do tipo estático, ou seja, o seu valor vai ser o mesmo valor para todas as suas instâncias. Então, se o meu cliente tiver diferentes interesses, certo? Como esses interesses vão delimitar as matérias que serão aparecidas, certo? Vai haver essa limitação dos anúncios, que é uma das regras de negócio do meu jornal. Ele não quer que a sua essência, as suas matérias, elas sejam poluídas pela quantidade de anúncios. O jornal é conhecido pela quantidade de anúncios, mas ele não quer viver só disso, certo? Quer ser um jornal de fato, um jornal virtual. Então, há essa limitação aqui para todos os objetos dessa classe, utilizando essa quantidade de anúncios. Beleza? Pronto. Dentro de uma seção de interesse. E essa seção de interesse vai pegar todas as matérias que o meu cliente está interessado em ler, certo? Por exemplo, vai ter todas as matérias de entretenimento, todas as matérias de saúde, todas as matérias de beleza, enfim. Ok? Pronto. E aqui eu tenho dois métodos, manter e localizar. E aqui localizar só para localizar a seção de interesse. E aí retorna essa seçãozinha de interesse. Beleza? Pronto. Entre a minha classe cliente e a minha classe seção de interesse, eu tenho uma classe associativa, que é a classe que está associando esses dois camaradas. E aí eu tenho aqui ó, o ID do meu cliente, que está identificando esse meu cliente, e o ID da seção de interesse, que é para justamente a gente ter o casamento das seções de interesse de um cliente, certo? Quais são os interesses que o meu cliente deseja, quais são os interesses, na verdade, do meu cliente dentro desse jornal, certo? Então, nós temos aqui essa classe associativa. Vamos ver as associações que nós temos aqui. Tenho que o meu cliente se relaciona com seção de interesse no sentido de que um cliente tem interesse em nenhuma ou muitas seções de interesse, não é verdade? Ele pode ter nenhuma preferência, e aí se não tem nenhuma preferência, ele vai ver tudo o que é apresentado no jornal, certo? Se ele tem pelo menos uma preferência, essas preferências serão apresentadas com prioridade, certo? Vão ser apresentadas para o meu cliente, beleza? E aí eu tenho que uma seção de interesses é interessada por nenhum ou muitos clientes, independentemente de um cliente estar interessado nessa seção. Pode ser uma seção, sei lá, de política. Está todo mundo cansado de ver coisa de política. E aí nenhum cliente desse jornal está interessado em ler coisas de política. Essa seção de interesses vai deixar de existir? Não, não vai. Ela vai continuar existindo, independentemente de um cliente ter interesse nela ou não. Então, por isso que as duas relações, as duas multiplicidades, desculpem, aqui estão de 0 para muitos. Um cliente tem interesse em nenhuma ou muitas seções de interesse. Uma seção de interesse é interessada por nenhum ou muitos clientes. Beleza? Pronto. Vamos ver aqui agora a associação da seção de interesse com anúncio. Tenho aqui que uma seção de interesse agrupa um ou muitos anúncios. Não é verdade? Sim. Pronto. E aí, o meu anúncio, um anúncio, certo? Uma instância do meu anúncio, ele está agrupado em uma seção de interesse, certo? A minha seção de interesse não vai capturar as matérias de interesse para o meu cliente, apresentar essas matérias de interesse para ele, e à medida que for apresentando essas tarefas, essas matérias de interesse, vai apresentando também os anúncios de interesse dele? Sim, é assim que a logística do jornal funciona. Então, é dessa forma que eu tenho essa associação. Uma seção de interesse agrupa um ou muitos anúncios. E um anúncio está agrupado em somente uma seção de interesse, certo? Na verdade, acho que esses anúncios poderiam se repetir, acho que eu poderia mudar essa multiplicidade aqui. Não sei se vocês concordam comigo, acho que faria mais sentido que um anúncio estivesse agrupado em uma ou muitas seções de interesse, não é verdade? Que aí o mesmo anúncio poderia poderia estar presente em diferentes seções de interesse. Acho que isso faz mais sentido, não concordam? Então, vou mudar isso aqui também.
vou colocar aqui a multiplicidade de um para muitos, e aí faz mais sentido, certo? Dá essa possibilidade dos anúncios se repetirem em sessões de mesmo interesse, certo? Pronto, ok. A relação que está tendo aqui é uma relação de agregação. O que essa relação de agregação simboliza? Que sempre que eu for apresentar uma sessão de interesse, eu vou apresentar os anúncios de interesse do meu cliente, não é verdade? Meu cliente vai ver os anúncios que ele tem interesse. Então, eles serão agrupados sempre, eles serão apresentados, na verdade, sempre que a minha sessão de interesse também estiver sendo apresentada. Então, por isso, é mais útil, faz mais sentido ter essa associação de agregação, ok? Pronto. A última relação que sobrou aqui é a relação de anunciante com anúncio. E aí, um anunciante anuncia um ou muitos anúncios, certo? Eu, como dono de uma empresa, posso fazer vários anúncios para minha empresa, como, por exemplo, o dono da Brisanet, e a gente sabe que na Brisanet tem vários anúncios de emprego, então eu posso fazer vários anúncios no sistema do jornal Bubble Time Sort, certo? Então, por isso a multiplicidade aqui de um para muitos. Entretanto, um anúncio é feito por somente um anunciante, certo? Por isso a multiplicidade aqui faz sentido. Ela está de um para um. Se ela está ausente, é de um para um, certo? Entendido, pessoal, esse sistemazinho? É mais ou menos assim que funciona. Claro, aqui não está com toda a sua totalidade. Se vocês fossem implementar esse sistema de jornal, vocês teriam mais classes, teriam as classes relacionadas às matérias do jornal, e aí isso dá um pouquinho mais de complexidade. Aqui eu trouxe uma visão só dos anúncios, que é o foco do exemplo que eu pensei, da situação fictícia que eu consegui bolar aqui. Beleza? Pronto. Vamos aqui para o nosso último sistema, que é a agenda de consultórios odontológico, certo? Agenda de consultório odontológico, desculpem. E aí, vamos aqui. O consultório odontológico dental include possui uma agenda virtual de consultas que pode ser consultada pelos usuários diretamente em casa. Então, para quem usa aparelho, para quem vai com constância para o dentista, como eu, digamos que esse consultório odontológico ele possui essa agenda virtual e vocês podem acessá-la diretamente da sua casa. Vocês acessam lá o site ou baixam um aplicativo, vocês podem ver o que está sendo realizado nesse consultório odontológico. E se vocês têm, por exemplo, se às 2 horas eu planejo nesse consultório e eu vejo que lá nas 2 horas já vai ter alguma consulta, então eu espero essa consulta acabar para poder ir lá, certo? Pronto. E aí eu também posso fazer esse agendamento virtualmente. Essa agenda virtual ela é formada por diferentes horários que vão tabelar os procedimentos agendados para o consultório. Então, a gente vai ter lá essa agenda virtual que vai estar tabulando todos os horários de consulta desse consultório odontológico, certo? E esses horários, eles são apresentados diária e semanalmente. Ou seja, quando eu abro essa minha agenda, eu posso ver todas as consultas do dia atual, ou posso ver todas as consultas da semana. E aí essa vai estar classificado as consultas da segunda, da terça, da quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo, se ela funcionar, certo? Beleza. Esse consultório odontológico, ele também oferece diversos serviços, como limpeza e exame de distintos tipos, certo? E esses serviços eles vão ter seus preços tabelados, seguindo as normas regimentais da odontologia, ok? Cada consulta agendada vai levar em consideração um paciente, um horário e um ou mais serviços, não é verdade? Sempre que for ocorrer uma consulta que está lá agendada, essa consulta vai possuir o nome do paciente, por exemplo, eu, Diego Magno, um horário, 2 horas, e o serviço que eu vou utilizar é a manutenção de aparelho, certo? Então, vai estar lá constando nessa lista esses 3 dados em uma consulta, beleza?
E aí faltou a perguntinha aqui embaixo, que eu tinha colocado, mas como seria esse sistema, né? Vamos aqui pensar a respeito dele. Tenho aqui o meu sistema da agenda do consultório odontológico da Dental Include, certo? E aí eu tenho aqui 7 classes. Que classes são essas? A classe paciente, a classe agenda, a classe horário, uma classe associativa chamada consulta, uma classe serviço e suas classes especializadas limpeza e exame. Certo? Vamos lá. A minha classe paciente vai possuir os campos nome, CPF, RG, endereço, telefone e data de nascimento. Dados padrões de um paciente. E vai ter aqui associados os seguintes métodos. Posso verificar se o paciente está cadastrado, posso adicionar um paciente, posso obter um paciente se eu estou buscando algum deles, posso obter uma consulta relacionada a esse paciente, posso adicionar uma consulta a esse paciente, posso cadastrá-lo, certo? Pronto, métodos aqui que fazem sentido dentro do escopo desse sistema. Tenho aqui a minha classe agenda, e essa minha classe agenda, ela vai ter os métodos abrir agenda, certo? Em que vai ocorrer a abertura dessa agenda, resgatar agenda dia, e aí que eu vou buscar os agendamentos, as consultas diários, beleza? Tenho aqui resgatar a agenda semana, e aí vai resgatar, vai apresentar essa minha agenda com as consultas da semana. Tenho aqui minha classe horário, ela vai possuir uma data e uma hora, e aí eu vou ter que obter horários disponíveis para verificar quais são os horários disponíveis para atendimento na minha agenda, e eu posso alterar aqui disponibilidade de horário, certo? Tenho aqui minha classe associativa consulta, e aí como é classe associativa entre paciente e agenda, ela deve possuir um paciente e uma agenda, igual está aqui, certo? Entretanto, ela possui mais alguns campos, histórico, já que ela está se relacionando com o histórico, e serviços, já que ela também está se relacionando com serviços, certo? Pronto. Vamos lá. E aí ela também que possui um atributo chamado histórico, que é para armazenar os históricos da consulta. E aqui eu tenho 2 métodos, que vai ser registrar uma consulta, vai criar uma nova consulta, e recuperar o histórico dessa consulta, certo? Pronto. Tem aqui agora os serviços. E aí os serviços, essa minha classe serviço, na verdade, ela vai ter uma descrição e um preço, 2 métodos para poder registrar um serviço e recuperá-lo, certo? Pronto. Só que essa classe serviço, ela está o quê? Sendo apontada por duas classes especializadas. Então, é uma classe generalizada. Se é uma classe generalizada, ela vai ter os seus atributos e métodos utilizados pelas suas classes especializadas. E essas classes especializadas são esses 2 camaradas aqui. Uma limpeza, e aí para limpeza eu tenho aqui que foi utilizado o material e o dente tratado, e aqui um exame. E aí para esse exame eu tenho aqui o seu tipo do exame, certo? Pronto. Só que notem aqui que eu dei uma restrição. Que restrição é essa? Uma restrição incompleta. Por quê? Significa que desses serviços eu poderia extrair mais classes, não é verdade? Por exemplo, eu pensei só aqui em limpeza e um exame, certo? Mas eu poderia também ter algum, sei lá, um canal, ou então a manutenção que um dentista realiza, enfim, certo? Poderia ter diferentes itens. Só que aqui eu deixei de forma incompleta para a gente poder pensar a respeito disso aqui, certo? Poder ter um contexto de uso para esse tipo de restrição. Restrição aqui que está incompleta. Beleza? Pronto. Vamos agora analisar as associações. Um paciente consulta uma agenda, certo? Já que não é a agenda desse meu consultório odontológico, então vai ser uma única agenda. Por mais que ele possa ver diferentes datas, vai ser uma única agenda, certo? E essa agenda, ela é consultada por nenhum ou muitos pacientes. Independentemente desse consultório ter pacientes ou não, essa agenda vai continuar existindo, certo? Pronto. A minha associação de agenda para horário, ela é uma associação de composição. A associação de composição tem uma relação mais forte.
para quem não lembra. O que significa? Significa que a minha agenda ela vai ser composta pelos horários, certo? Então, os horários vão compor a minha agenda. Então, por isso, nós temos essa relação aqui mais forte de composição, certo? Uma agenda é composta por horários. Isso faz sentido, não faz? Sim, faz. E temos aqui a associação, uma agenda formada por um ou muitos horários. E aí, um horário vai estar contido em uma agenda, por exemplo, certo? Então, por isso aqui, uma relação mais forte de composição, para dizer que a agenda é composta pelos seus horários. A consulta, essa minha classe consulta, além de estar relacionando um paciente em uma agenda, vai estar relacionada aos horários e ao serviço. Por quê? Em uma consulta é realizado nenhum ou muitos serviços, não é verdade? Um cliente pode ir lá realizar uma consulta no consultório odontológico e não fazer nenhum tipo de serviço. É algo possível. Ou ele pode ir lá e fazer muitos serviços. Eu posso ir fazer minha manutenção, depois eu posso fazer uma limpeza, posso fazer a extração do dente ciso, certo? São serviços que eu posso fazer, ok? E aí um serviço, ele é realizado em nenhuma ou muitas consultas. Por quê? O serviço vai existir, independentemente dele ter sido realizado ou não, mas ele existe. Então, por isso é que a multiplicidade de zero ou muitos, ok? E aqui, por último, a minha classe consulta, ela vai estar marcada em um horário. Ó, multiplicidade aqui de 1 para 1. Então, uma consulta está marcada em um horário apenas. Em um horário, eu posso ter marcado uma ou muitas consultas, na verdade. Se, por exemplo, forem dois dentistas que atendem nessa clínica, eles podem atender no mesmo horário, beleza? Então, isso aqui faz sentido. Tem um horário, na verdade, em um horário, ter marcado uma ou muitas consultas. E aqui eu não deixei zero ou muitas, porque não faria sentido ter um horário sem ter uma consulta. Certo? Então, por isso essa multiplicidade aqui de um para muitos. Certo? Tá entendido, pessoal, para vocês isso aqui? Alguma dúvida? Porque esse aqui era o último exemplo que eu trouxe. E aí, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se não tiver entendido algum dos 4 exemplos que eu trouxe e quiser que eu ressalte, é só falar aí no chat, estou acompanhando aqui do lado, que eu faço isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer apontar algo? Quer questionar alguma coisa? Alguém? Não? Pronto. Então, é isso. Para a aula de hoje, eu planejei só trazer esses exemplos, certo? Para deixar esse conteúdo mais fixo na mente de vocês e vocês verem como é legal a engenharia de software na prática, certo? Coisas que vocês viram na programação quando pagaram o PO, agora estão vendo aqui de uma forma mais visual, uma forma mais estratégica, certo? E essa forma estratégica, como vocês viram aqui no decorrer da aula, ela é muito vantajosa porque nos permite enxergar coisas que ficaram faltando, certo? Como vocês viram, eu estava analisando as classes e eu vi que algumas multiplicidades não faziam sentido, algumas coisas estavam faltando. E aí, se vocês não tivessem esse aparato, que é esse aparato do projeto detalhado no software, vocês iam descobrir essas coisas como tentativa e erro. Quando o seu sistema tivesse feito, vocês iam lá estar testando e alguma coisa desse errado, aí vocês iam perceber, isso aqui não está legal, poderia mudar e tal. Então aqui a gente pôde perceber com esses projetos, com esses diagramas de classes, na verdade, que fazem parte de um projeto detalhado de software, o quanto eles são relevantes para a identificação de erros, de falhas, de melhorias no nosso sistema, certo? Nos nossos sistemas. Então, espero que tenha ficado claro isso para vocês, certo? Espero que tenham gostado dos exemplos da aula. E é isso, pessoal. Já que ninguém tem nenhuma dúvida, então tá todo mundo liberado. E aí, eu peço para vocês aguardarem o milestone que eu vou colocar no cigarro. E é isso. Então, obrigado, pessoal, pela atenção e até quinta-feira. Valeu, tchau, tchau. Até quinta-feira. Valeu, Tássio, Reni.
Valeu, pessoal. Valeu, Luciana. Valeu, Manuel. Valeu, Caio. Um abração aí para todo mundo. Valeu, Jorge. Até mais. Tchau, tchau.